Boa noite a todos e a todas. Nós viemos aqui novamente tratar do artigo 5º no que diz respeito à associação. Eu estou aqui novamente diante do computador para melhor elucidar e explicitar esse tema, conforme os incisos 17, 18, 19, 20 e 21 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu vou ler cada um dos incisos para que você acompanhe e depois eu vou fazer um comentário pertinente a cada um dos incisos. Perfeito? Então vamos a eles. Lá no 17, inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal, é onde se inicia, o debate, os comentários acerca da associação. Lá diz para você o seguinte no inciso 17: é plena a liberdade de associação, sendo vedada a de caráter paramilitar. Logo depois, no 18, ele diz o seguinte: a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. No 19, senhores, nós temos o seguinte: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial e exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Eu vou repetir. Diz o seguinte para você, o inciso 19 da Constituição Federal acerca da associação. As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, sendo que no primeiro caso deve ocorrer o trânsito em julgado. Depois, senhores, no inciso 20, nós temos a seguinte informação: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E por último, no 21, nós temos as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Agora, senhores, vamos passar a comentar cada um dos incisos. No 17, é bem simples o entendimento, Sempre lembrando para vocês que a liberdade é plena para associar-se. Ou seja, desde que seus fins, implicitamente previstos no 17, eles sejam lícitos. Tanto que a Constituição Federal ela veda as associações que tenham, por fim, o caráter paramilitar. Lá no 18, nós temos o seguinte: nós só podemos criar as associações ou ainda as cooperativas na forma que a lei prescrever. Ou seja, a associação exige 2 ou mais pessoas. Tendo em vista isso, é porque existe uma previsão legal acerca desse tema. E ainda, no mesmo sentido, as cooperativas. Eu só posso criar cooperativas na forma que a lei prescrever, ou seja, na forma prescrita em lei. Outro detalhe muito importante é o seguinte: eu não posso ter interferência estatal no funcionamento da associação, bem como não preciso da autorização estatal para a criação dessa determinada associação. Sempre lembrando para vocês que o seguinte: quando a gente fala no tema vedado o caráter paramilitar, dentro de uma ilicitude, logo nós imaginamos o seguinte: caráter paramilitar, tem armas e etc e tal. Sempre lembrando para vocês que o inciso 16, quando trata do direito de reunião, e as pegadinhas geralmente vêm nesse sentido,
né, as pegadinhas de concurso público, de que o direito de associação, como o direito de reunião, né, não pode haver armas. Isso não é a verdade. Até mesmo porque a associação, tá? Existem associações em que existe o objeto bélico, ou seja, armas. Exemplo, a Associação Desportiva de Tiro, a Associação dos Colecionadores de Armas. Então, o objeto dessas associações são armas. É diferente do direito de reunião, né, que fala para você que tem que ter fins pacíficos e sem armas. Aqui na associação não se mantém, tá, esse posicionamento na realidade e nem essa descrição legal na norma abstrata, nesse caso a lei. Lá no 19, senhores, tá, é outra pegadinha de concurso acerca de associações. Lembrem-se, numa, eu preciso da decisão judicial com trânsito em julgado. Na outra, eu só preciso da decisão judicial. Ou seja, para eu suspender as atividades de uma associação, elas estarão suspensas tão somente com a decisão judicial. Mas eu posso dissolver ou ocorrer a dissolução de uma determinada associação, tá? Se eu tiver a decisão judicial com trânsito em julgado. Exemplificando, eu vou até um determinado estabelecimento e verifico que ele não atende disposições legais acerca de saúde pública, vigilância sanitária, né? Então, o que ocorre? Eu comunico ao juiz e o juiz informa esse determinado estabelecimento que ele vai permanecer com as suas atividades suspensas até que sejam corrigidas, né? Corrigidas, sejam sanadas essas irregularidades. Então, o caráter, nesse caso, é temporário. Ou seja, quando eu preencher todos os requisitos exigidos pelo juízo, automaticamente eu voltarei a funcionar. Ou seja, exercerei as minhas atividades. O mesmo não acontece quando eu tenho, né, nesse caso, a atividade, tá? Nesse caso, nem é atividade, é a própria associação dissolvida. Se eu tiver a associação dissolvida, não tem mais como ela prestar a sua atividade. O caráter, nesse caso, é permanente. E se ela for dissolvida, é necessário a comprovação de alguma coisa, um ilícito penal, por exemplo. Né? Se a associação estiver sendo ou foi criada para, né, fins ilícitos, ou um caráter paramilitar e for comprovado, a associação, no caso, ela será dissolvida, não mais existirá. Perfeito? Depois vem para você um dos temas bem simples e mais fáceis dentro do tema associação, que é a questão da proibição, né, de eu ter que me associar ou me manter associado, permanecer associado. A lei também veda isso. Tem que ser uma faculdade, tem que ser uma querência, uma manifestação de vontade do indivíduo em ele querer permanecer associado ou ainda de se associar. E por último, senhores, tá? Nós temos na realidade, quando a gente fala no inciso 21, tá? A gente fala em expressamente autorizadas, ou seja, para que a associação represente os seus integrantes, os seus filiados, ela precisa de uma expressa autorização. Quando a Constituição Federal fala em expressa, essa expressão ela pode se dar de maneira verbal ou se dar de maneira escrita. E outra, essa associação para representar os seus filiados, os seus associados, não precisa ser legalmente constituída. Basta o aceite por aquela determinada comunidade, aquela determinada classe de pessoas, tá? Não precisa estar legalmente constituída. Exemplo disso são as associações de moradores de diversas comunidades, diversos bairros, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. O expressamente aqui, senhores, sempre lembrando para vocês, pode se dar de maneira verbal ou de maneira escrita. Cuidado com essa pergunta na prova. Perfeito, senhores? Aqui foi o professor Jean Castelo, com mais esse tema, associação para os seus concursos, e até o próximo vídeo.